Você sabia que muitas lendas de Hollywood do passado eram praticamente sem educação? Acredite ou não, alguns deles nunca sequer pisaram em uma escola. Já se perguntou quem eram eles? Fique ligado enquanto revelamos as estrelas que não sabiam ler ou escrever, mas mesmo assim chegaram ao topo da indústria cinematográfica, algumas até assinando contratos apenas com uma impressão digital. Marie Dressler. Nossa jornada começa com Marie Dressler. Nascida em 1868, muito antes de Hollywood existir. A infância de Marie no Canadá rural foi marcada por dificuldades. Sua família era pobre e estava constantemente se mudando. A educação formal era um luxo que a jovem Marie raramente podia pagar. Segundo ela mesma, teve pouca ou nenhuma educação formal. Ela saiu de casa aos 14 anos para se juntar a uma companhia de teatro itinerante munida apenas de uma voz poderosa, uma constituição robusta e um humor infindável. Em uma época em que a educação para meninas era frequentemente interrompida por necessidade, para Marie, o palco tornou-se sua escola. Ela trabalhou por décadas em vaudeville e na Broadway, aperfeiçoando um timing cômico impecável e uma persona calorosa e maternal. As plateias rugiam com suas travessuras, nunca suspeitando da garota que se autodescrevia como feia por trás das risadas. Na década de 1930, aos seus 60 anos, uma idade em que a maioria das atrizes era forçada a se aposentar, Dressler alcançou a fama no cinema. Ela ganhou um Oscar e se tornou uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood. Apesar de sua falta de educação formal, o instinto de Dressler para a comédia e sua experiência de vida conquistada com muito esforço tornaram suas performances inesquecíveis. Ela provou que sabedoria e talento podem brilhar mais do que qualquer diploma. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin nasceu na extrema pobreza em 1889 na Londres vitoriana. Seus pais eram artistas de music hall, mas seu pai abandonou a família e sua mãe adoeceu mentalmente. Charlie estava se virando sozinho em casas de trabalho e orfanatos. A escola foi uma experiência passageira. Ele frequentou apenas intermitentemente, aprendendo apenas o básico de leitura. Chaplin havia abandonado a educação formal por completo. Ele era, como um biógrafo afirmou, praticamente analfabeto em sua juventude, forçado a priorizar a sobrevivência em detrimento da educação. Por que o jovem Charlie tinha falta de educação? As razões eram marcadamente sociais e pessoais, e um sistema de apoio ausente. Nos bairros pobres de Londres, um menino sem pai tinha que crescer rápido. Chaplin fazia bicos e perambulava pelas ruas, seu corpo magro, frequentemente com fome. Em vez disso, Charlie encontrou refúgio na atuação. Aos 9 anos, ele já estava no palco, dançando e fazendo palhaçadas com um grupo infantil. O teatro tornou-se sua sala de aula. Os comediantes, seus professores. Ele observava o mundo atentamente. Os ricos, os pobres, o cômico e o trágico. Desenvolvendo uma compreensão da humanidade que nenhum livro-texto poderia ensinar. Quando chegou a Hollywood na década de 1910, ele se transformou no vagabundo. O adorável vagabundo. Sua falta de educação formal não o impediu. Pelo contrário, deu-lhe uma perspectiva única e um reservatório de empatia. Chaplin aprendeu a ler por conta própria e, mais tarde na vida, devorou livros, dirigiu e compôs trilhas para seus próprios filmes. A jornada de Charlie Chaplin de uma criança quase sem educação a um cineasta sofisticado é um testemunho da resiliência humana. Ele fez audiências rirem e chorarem em todo o mundo, provando que o gênio pode surgir das origens mais humildes. Buster Keaton. Buster Keaton, o destemido impassível da comédia muda, literalmente cresceu nos palcos. Nascido em 1895 de artistas de vaudeville, Buster foi lançado ao mundo do espetáculo assim que pôde andar. Na verdade, diz a lenda que ele apareceu pela primeira vez no palco como um bebê carregado em uma mala. A vida na estrada significava que havia pouco espaço para salas de aula. Seu raciocínio rápido e hábito de fazer quedas cômicas na aula atrapalhavam tanto a aula que o professor pediu à sua mãe que o levasse para casa na hora do almoço. Esse foi o fim da educação formal de Buster Keaton. As razões para a falta de educação de Keaton estavam essencialmente escritas em seu DNA. Os Keaton eram um ato familiar itinerante. Performar era o sustento e o legado deles. Como muitas crianças do showbiz da época, Buster aprendeu a cair antes de aprender a ler. A escola estava totalmente errada para um menino que pertencia ao palco. Como Buster mais tarde brincou, vaudeville foi minha escola. Sua mãe, que ela mesma,
Educação de terceira série ensinou-lhe o pouco que sabia durante as viagens de trem e, ocasionalmente, contratava tutores para tentar preencher as lacunas. Mas livros e quadros negros não conseguiam prender a atenção de Buster. Comédia e acrobacias conseguiam. Na adolescência, Keaton havia desenvolvido habilidades extraordinárias: acrobacia, pantomima e uma despreocupação destemida com o perigo. Esses talentos o levaram para o cinema na década de 1920, onde ele realizava acrobacias impressionantes e nunca sorria. Todos os espectadores não faziam ideia de que esse gênio cômico praticamente não teve educação formal. Ele dirigiu e editou muitos dos seus próprios filmes, aprendendo o ofício na prática, desde descobrir como fazer um prédio desabar com segurança ao seu redor. Sua inteligência era prática e intuitiva, aperfeiçoada fora da escola. Hoje, Buster Keaton é reverenciado como um inovador do cinema. Sua vida mostra que uma educação não tradicional, obtida através de viagens, observação e prática constante, pode produzir um mestre em sua arte. Nem todos os motivos para as estrelas não frequentarem a escola eram pobreza familiar ou exigências do showbiz. A escola em si era um ajuste desconfortável. Nossa próxima lenda achou a sala de aula tão difícil que fugiu após o segundo ano. Harpo Marx. O arpista silencioso e de cabelos encaracolados dos irmãos Marx cresceu em um apartamento apertado na cidade de Nova York. Harpo era um dos 5 irmãos de uma família judia pobre. A educação formal foi uma luta desde o início. Harpo mais tarde lembrou que deixou a escola para sempre, depois de apenas 2 anos. Nas suas próprias palavras humorísticas, a escola estava toda errada. O jovem Harpo era intimidado pelos colegas por suas roupas puídas e seu sotaque yiddish, e um dia ele simplesmente saiu da sala de aula e nunca mais voltou. O início dos anos 1900 não foi gentil com crianças que não se encaixavam no molde. Harpo provavelmente tinha dislexia não diagnosticada, dificuldades de aprendizagem que tornavam a leitura difícil. Harpo se educou nas ruas do Lower East Side de Manhattan. Enquanto outras crianças recitavam o alfabeto, Harpo engraxava sapatos, fazia recados e observava artistas de rua com os olhos arregalados. Seus professores tornaram-se os malabaristas, músicos e brincalhões das calçadas. Ele aprendeu a contar uma piada com um gesto e a transmitir emoção sem palavras, prenunciando seu brilhantismo em pantomima no palco. A falta de educação formal de Harpo não o impediu de se juntar aos seus irmãos Chico e Zeppo no vaudeville. Na verdade, isso pode ter lhe dado uma vantagem cômica única. Incapaz de ler roteiros facilmente, Harpo desenvolveu uma memória fenomenal e improvisou grande parte do seu ato. Ele aprendeu a tocar harpa apenas de ouvido, sem capacidade de ler música. Seu analfabetismo estendia-se à notação musical. No entanto, no palco ele conseguia tocar melodias celestiais que faziam o público chorar. Quando os irmãos Marx chegaram a Hollywood na década de 1930, Harpo tornou-se famoso como o palhaço mudo com a grande buzina e um coração ainda maior. Poucos perceberam que nos bastidores, Harpo só aprendeu a ler corretamente muito mais tarde, na idade adulta. Clark Gable. Eles o chamavam de Rei de Hollywood. Clark Gable era a própria imagem do astro de cinema elegante e masculino, com seu sorriso fácil e charme confiante. No entanto, Gable não era um rato de biblioteca na juventude. Nascido na zona rural de Ohio em 1901, foi criado em fazendas e em cidades petrolíferas. A mãe de Clark morreu quando ele era um bebê, e seu pai, um robusto perfurador de petróleo, valorizava o trabalho mais do que a escolaridade. Como adolescente, Clark teve dificuldades no ensino médio. Ele já era alto, masculino e impaciente para encontrar seu caminho no mundo. Aos 16 anos, ele largou o ensino médio antes de se formar. Gable mais tarde admitiu que nunca teve uma educação formal, além desses anos incompletos no ensino médio. Amigos recordaram que ele era muito sensível por nunca ter terminado a escola. As razões por trás da educação interrompida de Gable eram em parte pessoais e em parte econômicas. Era o final da década de 1910, tempos de Primeira Guerra Mundial e de boom industrial, e os jovens frequentemente deixavam a escola cedo para ganhar dinheiro. Porque ele alimentava um sonho improvável para um pobre que abandonou os estudos em uma época em que cavalheiros refinados e eloquentes dominavam o teatro. Gable sabia que tinha que se esforçar para alcançá-lo. Clark juntou-se a pequenos grupos de teatro, onde atores mais velhos o acolheram. Ele memorizava os roteiros fazendo com que outros lessem as falas para ele e praticava a fala até que seu sotaque do meio-oeste se suavizasse. Inicialmente, os estúdios o rejeitaram, mas Gable continuou aprimorando sua técnica e aparência. Eventualmente, sua persistência valeu a pena.
Ele conseguiu papéis em 1931, tornou-se uma estrela da noite para o dia em Alma Livre. Alguns anos depois, ele foi Rhett Butler em E o Vento Levou, consolidando sua lenda. O público via um cavalheiro sulista confiante e educado na tela, sem nunca suspeitar que o ator que o interpretava nunca havia terminado o 12º ano. Apesar de sua falta de educação formal, Gable continuou a ser um aprendiz rápido durante toda a sua carreira. Ele lia vorazmente no set, sempre tentando expandir seu conhecimento. No final, o carisma e a inteligência em cena de Clark Gable provaram que a educação formal é apenas um tipo de aprendizado. Sua vida lhe ensinou resiliência e ele trouxe essa sabedoria duramente conquistada para cada papel. Ele foi um rei que ganhou sua coroa através da experiência, em vez da educação. Joan Crawford. O nome de Joan Crawford é sinônimo de glamour da velha Hollywood e ambição feroz, mas por trás de seus olhos de aço estava a memória de uma infância dolorosamente conturbada. Nascida como Lucille Fay Lesueur por volta de 1904, Joan suportou uma infância de instabilidade e abuso. Seu pai abandonou a família. Sua mãe lutou para sobreviver. Quando menina, Lucille fazia qualquer trabalho que pudesse, até mesmo limpar banheiros, na escola particular que frequentava, para pagar parcialmente a matrícula. Ela ficou muito para trás. Eventualmente, seus registros foram simplesmente forjados para mostrar presença. Na verdade, Joan Crawford efetivamente deixou de ser estudante por volta da adolescência. O contexto social era duro. Na década de 1910, uma garota sem dinheiro ou apoio dos pais tinha poucas opções. Para Lucille, as barreiras à educação eram tanto econômicas quanto pessoais. Sentindo-se academicamente despreparada e humilhada, ela abandonou qualquer pretensão de escolaridade. Joan disse mais tarde que se sentia completamente perdida academicamente e saiu depois de alguns meses. Em vez disso, ela direcionou seu foco inteiramente para sua paixão, a dança. Como Joan Crawford conquistou Hollywood apesar dessa educação fragmentada, através de pura tenacidade e reinvenção. Na década de 1920, ela dançou em coros com o nome de Lucille Lesueur. Ela estava determinada a escapar do seu passado. Quando a MGM lhe ofereceu um contrato, ela abraçou um novo nome e persona, Joan Crawford, e treinou-se incansavelmente para se tornar uma estrela de cinema refinada. Ela teve aulas de elocução para suavizar seus traços e aprendeu etiqueta e moda com mentores, além de observar outros atores com atenção. Se não podia aprender em uma sala de aula, aprenderia por imitação e pura força de vontade. Nos anos 1930, Joan Crawford era uma das estrelas mais brilhantes no firmamento de Hollywood. Ninguém imaginaria que a atriz elegante de filmes como Grand Hotel já foi uma garota meio educada que esfregava pisos. A determinação pessoal de Joan era lendária. No set, ela exigia excelência de si mesma e dos outros, talvez motivada por aquela insegurança inicial sobre sua origem. Ela disse famosa: "Tenho que ser a melhor ou nada." Ganhando o Oscar por Alma em Suplício em 1945, ela retratou uma mulher não muito diferente dela mesma, que se levanta de origens humildes através de determinação e muito trabalho. Aqueles que a conheciam acreditavam que a vida difícil de Joan e sua educação mínima alimentaram sua determinação feroz para nunca ser menosprezada. Nos anos posteriores, Joan Crawford foi franca sobre o fato de que se educou na escola da vida. Ela se tornou uma leitora ávida e até uma executiva de negócios astuta aos Pepsi-Cola em sua carreira pós-cinema, superando muitos com diplomas formais. Cary Grant. Cary Grant, o epítome do charme sofisticado na tela, teve um início de vida longe de ser refinado. Nascido Archibald Leach em 1904 em Bristol, Inglaterra, Cary enfrentou uma infância difícil. Sua mãe foi internada em uma instituição quando ele tinha 10 anos, e seu pai efetivamente o abandonou. O jovem Archie tornou-se um pouco rebelde. Aos 14 anos, foi expulso da escola de gramática Fairfield. Ele foi pego andando furtivamente em pernas de pau e bicicleta dentro dos corredores da escola, causando distrações barulhentas. Uma cena saída diretamente de uma comédia. Embora os professores não estivessem divertidos, essa expulsão marcou o fim da educação formal de Cary Grant. Ele nunca frequentou outra escola tradicional. A vida familiar dele havia desmoronado. Sua mãe sumiu sem explicação. Seu pai se casou novamente e estava distante. O adolescente Archie encontrou um novo lar com uma trupe acrobática itinerante,
Em 1918, com apenas 14 anos, ele forjou para se juntar ao grupo de comédia Bob Pender e zarpar para uma turnê nos Estados Unidos. Neste ato audacioso, vemos um garoto escolhendo uma educação não convencional. Como esse aluno expulso se tornou Cary Grant, o derradeiro cavalheiro do cinema? Durante seus anos com os acrobatas, Archie aprendeu acrobacia, pantomima e principalmente como se apresentar no palco. Ele estava cercado por artistas e mágicos. Dificilmente um ambiente acadêmico, mas um rico em lições de um tipo diferente. Ele aprendeu timing, confiança. Quando finalmente chegou a Hollywood no início dos anos 1930, ele refinou seu sotaque, suavizou suas arestas e criou uma persona pública sofisticada. Foi uma transformação notável, como se ele tivesse obtido uma graduação avançada em ser Cary Grant. Na verdade, sua autodidatação estava em andamento. Ele estudava outros atores, lia livros para melhorar seu vocabulário. Cary Grant frequentemente minimizava sua juventude conturbada, mas reconhecia em privado a lacuna em sua escolaridade. Ele via o mundo como seu professor. Greta Garbo. Greta Garbo, muitas vezes chamada de A Divina, era uma deusa de poucas palavras dentro e fora das telas. E talvez não seja surpresa, dado seu ensino abreviado. Garbo nasceu em 1905, em um distrito operário de Estocolmo, Suécia. A pobreza de sua família era intensa. Quando jovem, Greta frequentemente faltava à escola para ajudar em casa. Em 1919, quando tinha 13 anos, seu pai ficou gravemente doente e logo faleceu. O dinheiro estava desesperadamente apertado. Greta deixou a escola após a sexta série. Um dos seus primeiros trabalhos foi ensaboar os rostos dos homens em uma barbearia. As razões eram tanto históricas quanto pessoais. Na Suécia, após a Primeira Guerra Mundial, muitas crianças da classe trabalhadora terminavam sua educação cedo para se tornarem assalariadas. A falta de educação de Garbo decorria da necessidade. A sobrevivência tinha prioridade sobre a escolarização. Enquanto trabalhava em uma loja de departamento aos 17 anos, Greta foi convidada a modelar para os filmes publicitários da loja. A câmera a adorava, por mais inexperiente que fosse. Isso levou a uma bolsa de estudos em uma escola de teatro prestigiosa. Garbo aproveitou a oportunidade para aprimorar sua habilidade natural, embora ainda carecesse de formação acadêmica formal. O salto de Garbo para Hollywood na década de 1920 é lendário. Com seus olhos penetrantes e uma quietude lírica, ela conquistou o cinema americano. Ninguém assistindo Grand Hotel ou Camille imaginaria que a atriz luminosa à sua frente havia abandonado a escola aos 13 anos. A natureza reservada de Garbo fazia com que ela mantivesse o diálogo ao mínimo em seus filmes falados. Os diretores maravilhavam-se com o fato de que Garbo simplesmente sabia como interpretar uma cena de maneira autêntica. Suas experiências de vida, perdas e independência influenciavam cada olhar sutil. Greta Garbo aposentou-se cedo, aos 36 anos, retirando-se a um recluso lendário. Em seus escritos privados, ela às vezes expressava insegurança sobre seu intelecto, como se aquela jovem que abandonou a escola ainda vivesse dentro dela. Mas o mundo sempre lembrará de Garbo não pelo que lhe faltava, mas pelo que ela deu, um retrato da humanidade genuína e crua em seus filmes. Clara Bow. Ela foi a original It Girl de Hollywood, o espírito vivaz da era Flapper, dos anos 1920, e seu nome era Clara Bow. Mas sob a imagem cintilante de vestidos com franjas e jazz babies, havia um passado cheio de dificuldades e muito pouca educação. Clara nasceu no Brooklyn em 1905, em uma família necessitada. Sua infância foi um pesadelo. Seu pai estava em grande parte ausente, e sua mãe lutava com uma doença mental grave. Ela frequentava a escola pública quando podia. No 8º ano, ela desistiu. A falta de educação formal de Clara Bow era quase inevitável, dadas as suas circunstâncias. No início da década de 1920, havia pouco apoio para que uma garota como Clara, pobre, na prática essencialmente órfã, permanecesse na escola. Em 1921, aos 16 anos, Clara entrou em um concurso de talentos de uma revista de abrangência nacional. Concurso. Ela venceu, superando milhares de outras jovens aspirantes, e ganhou uma passagem para Hollywood. A garota que cresceu sem educação adequada estava de repente nos sets de filmagem. Mas foi aí que surgiu um novo desafio. Com o advento dos filmes sonoros, ela teve dificuldade para ler e memorizar roteiros, e seu acentuado sotaque do Brooklyn e fala não gramatical se destacavam dolorosamente contra a dicção polida dos outros atores
Disse que a primeira vez que Clara ouviu sua própria voz, gravada em um filme falado, ela explodiu. De vergonha. Como Clara conseguiu conquistar o mundo do entretenimento apesar desses desafios? Na era do cinema mudo, seu talento bruto e energia irresistível eram tudo que ela precisava. Ela iluminou a tela com uma atuação natural que não exigia diálogos complexos. Suas emoções eram transparentes, seu rosto um livro aberto. Para o filme mudo It, que a tornou uma mega estrela, Clara precisou apenas de seus olhos expressivos e grande sorriso para definir a sexualidade moderna. Fora das telas, no entanto, Clara sentia o peso de sua educação inacabada. Ela ficava insegura com sua gramática e muitas vezes tropeçava em palavras grandes. Ainda assim, fez várias apresentações fortes nos primeiros filmes falados, contando com a memorização auditiva e a emoção bruta. Se as falas fossem difíceis de ler na página, pedia a alguém para lê-las para ela. A carreira de Clara Bow começou a declinar na década de 1930 e ela se aposentou jovem, mas sua marca em Hollywood foi indelével. Ela simbolizava a própria era do jazz. Sua falta de educação formal, embora causasse dor pessoal, não a impediu de personificar inteligência e sagacidade no cinema. De muitas maneiras, sua astúcia de rua e profundidade emocional eram um tipo diferente de educação.